Bom, vamos continuar aqui. Agora que a gente já sabe algumas propriedades dos hidrocarbonetos e algumas características que eles apresentam, vamos tratar de cada hidrocarboneto de forma específica. Vamos primeiro para os alcanos. Os alcanos correspondem aos hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam apenas ligações simples. Então, todos os alcanos vão apresentar somente ligação simples e vão apresentar cadeia aberta, certo? Os mais comuns e os mais simples são os menores. Aí nós temos metano, propano e butano. E normalmente eles são encontrados em estado gasoso por conta do tamanho da molécula mesmo e das características de forças intermoleculares que a gente viu na outra aula. Então, o metano, por exemplo, tem um carbono. Aqui nós temos a fórmula estrutural e uma representação dela. E aqui a fórmula molecular. Então, vejam que eu represento na fórmula molecular o átomo de carbono, tem um dele, e tenho aqui 4 átomos de hidrogênio. Portanto, eu coloco aqui no índice 4. Então, um carbono, 4 hidrogênio, que corresponde a CH4. Beleza. Então, para a gente dar o nome para esse composto, a gente vai usar aquela tabela da outra aula, que tem os prefixos. Então, no caso aqui, ó, número de carbono, 1, prefixo para o composto, met. O intermediário, que seria o infixo, tipo de ligação. E aí, no caso, ligação simples. Como os alcanos só tem ligações simples, então aqui eu vou usar o infixo an. E sufixo se refere à função orgânica. Como a gente está vendo só hidrocarboneto por enquanto, todos eles vão terminar com O. Então o nome completo do composto é metano. Então agora vamos fazer a cadeia para cada um desses hidrocarbonetos aqui. Deixa eu abrir aqui o meu programa. Aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu vou desenhar os hidrocarbonetos. Então, deixa eu colocar aqui o hidrocarboneto que eu estou aqui é o propano. Então, vamos colocar aqui o propano. Deixa eu selecionar ele aqui. Então, se eu quiser, eu posso substituir aqui, colocar os carbonos para vocês verem aqui, ó. CH3, CH3, CH2 e CH3. Então, aqui eu tenho a molécula de propano. Vejam que eu tenho 3 carbonos. Aqui desse lado eu consigo ver o modelo tridimensional dessa molécula. Deixa eu colocar aqui. Então aqui eu tenho 3 carbonos. Cada carbono faz 4 ligações. Ó, esse carbono aqui faz 1, 2, 3, 4. Esse aqui do meio também, 2, com mais 2 aqui, 4. E esse aqui também faz 4 ligações. Então aqui eu tenho a molécula de propano, certo? Fórmula molecular C3H8. E agora se eu adicionar mais um carbono, chegar aqui, colocar mais um carbono, eu vou ter a molécula de butano, gás butano. Então aqui, ó, deixa eu organizar aqui. Eu tenho 4 átomos de carbono e a cada um deles está ligado o hidrogênio. Então, tem aqui a minha estrutura, fórmula estrutural, fórmula molecular C4H10. Vamos ver agora o pentano. E aí, para fazer o pentano, então deixa eu separar aqui, fazer o seguinte, propano, butano aqui, propano aqui, e vamos fazer o pentano. Então, para fazer o pentano, basta colocar mais um carbono. Então, a gente coloca aqui mais um carbono.
nós temos aqui CH3. Deixa eu organizar essa molécula direitinho. Aqui, fica melhor. E agora, ó, 5 carbonos. Tá aqui o pentano. 4 carbonos. Tá aqui butano. 3 carbonos. Tá aqui o propano. Se eu quiser fazer com 6 carbonos, eu posso fazer uma molécula com 6 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre-se que cada vértice aqui, ó, é um carbono. Então, para eu dar o nome para essas moléculas, o que é que eu vou fazer? Veja só. Deixa eu organizar essa estrutura. Aqui. Então, aqui, prefixo está relacionado à quantidade de carbono, 3 carbonos, prefixo prop. Mais, tipo de ligação, como eu estou tratando de alcanos, nós temos aí o infixo an. E, como é um hidrocarboneto, termina em O, então aqui eu tenho o propano. Certo? Vou aumentar aqui o tamanho. Propano. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que vai mudar o prefixo, já que eu tenho 4 carbonos. Para 5 carbonos, eu uso o prefixo pent. E para 6 carbonos, eu uso o prefixo ex. Então aí eu tenho essas 4 estruturas de alcanos mais simples, certo? Desde o propano até o hexano. Só usando aquela tabelinha que a gente viu na outra aula, dá para fazer a nomenclatura de qualquer um desses hidrocarbonetos mais simples e de alguns outros. Então, fiz aqui propano, fiz o butano, fiz o pentano, fiz o hexano. Todos eles alcanos de cadeia mais simples, sem ramificações, sem nenhuma outra estrutura ligada a ele, certo? Agora, vamos tratar de hidrocarbonetos mais complexos. Vamos falar de hidrocarbonetos ramificados. O que são hidrocarbonetos ramificados? Veja só, quando eu tenho uma cadeia e a ela eu ligo outros fragmentos de carbono, eu tenho ramificações. Então a cadeia principal ela apresenta as seguintes características. Possui o grupo funcional. Nesse caso de hidrocarboneto a gente não vai tratar exatamente disso agora, de grupo funcional, então não precisa se preocupar com isso agora. Aí aqui vem o ponto 2, engloba o maior número de insaturações. A gente só vai ver essa questão das insaturações quando chegarmos na parte dos alcenos e dos alcinos. Por enquanto, não vai ter muito destaque esse ponto também. E o terceiro ponto aqui, possui a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Então, como a gente viu aí nos exemplos que eu acabei de fazer, nós temos uma sequência de carbonos ligados entre si. Isso constitui uma cadeia carbônica. Então, o que acontece é o seguinte: quando nós temos essa cadeia, essa maior sequência de carbono, se eu tiver algum fragmento de carbono que não fizer parte dessa sequência direta de carbonos, eu tenho ramificações, certo? Aí tem a pergunta: quando há mais possibilidade de uma cadeia com o mesmo número de carbono? Quando há mais de uma possibilidade. A gente vai ver mais para frente quando nós temos cadeias diferentes, quando nós temos a mesma cadeia com várias possibilidades, como que a gente define quais as prioridades. Por enquanto a gente vai fazer as ramificações de forma mais simples. Então veja só. Uma vez que a gente escolhe a cadeia principal, as cadeias restantes são ramificações. Então tudo que fizer parte da cadeia principal, tudo que não fizer parte da cadeia principal será considerado ramificação.
E o nome das ramificações ele é derivado do nome da cadeia principal, do nome das nomenclaturas que nós utilizamos para as cadeias principais, para as moléculas de hidrocarbonetos. E isso vai depender do tipo de ligação entre os carbonos e do tipo de carbono. Se a ramificação for saturada, se tiver só ligação simples, a gente vai usar o prefixo mais il ou ila. Como que a gente vai fazer isso? Veja só. Tem aqui esses 3 exemplos. Então, vamos voltar aqui para o desenho. Eu tenho aqui 2-metilpentano. Deixa eu anotar o nome deles. Então, deixa eu colocar aqui 2-metilpentano. Deixa eu ver o outro. 3-etil, 2-metilpentano. Deixa eu colocar aqui 3-etil, 2-metilpentano. E o terceiro, 3-etil, 2,4-dimetilhexano. Então, vamos lá para o terceiro. 3-etil, 2,4-dimetilhexano. Beleza. Então, veja só. Primeiro, aqui eu tenho 2-metilpentano. Eu vou colocar aqui a molécula e aí a gente vê como que esse nome foi gerado. Veja só. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar os carbonos. Apesar de que já estão implícitos aqui, mas só para ficar mais claro. Então tá aqui. CH3. Pronto. E aqui uma ramificação. Ok? Quando eu tenho uma molécula como essa, veja só como é que eu vou dar o nome. Primeiro, eu tenho que definir qual é a cadeia principal. Deixa eu copiar ela aqui para cá. Só um minutinho. Veja só o que eu vou fazer. Primeira coisa, a gente vai definir quem é a cadeia principal. Então eu tenho aqui essa estrutura. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho aqui uma sequência de carbono ligados entre si. Essa sequência é a maior sequência possível que a gente tem aí nessa estrutura. Então, essa sequência a gente chama de cadeia principal. Tudo que não for da cadeia principal será ramificação, certo? Então, sendo assim, nós temos aí uma ramificação, que está aqui, ó. Então, esse CH3 aqui é uma ramificação. Para escrever o nome da cadeia, primeiro a gente escreve o nome da ramificação e depois escreve o nome da cadeia principal, certo? Como que a gente vai fazer isso? Veja só. Bom, pelo tempo não vai dar para incluir exatamente essa parte.
E aí eu vou ter que ficar a próxima aula.